Deus é bom. Semana passada eu ministrei uma palavra. Se você não veio ou não ouviu, eu te aconselho muito, porque basicamente isso vai ser uma continuação daquilo que nós ministramos no domingo passado. Domingo passado eu falei para quem nasceu de novo, para quem aceitou o Senhor Jesus, para quem entregou sua vida, aquele que entregou a vida a Deus, a Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Você agora é participante de uma nova natureza. A natureza adâmica não faz parte mais de você, porque o nosso entendimento é falar: eu aceitei o Senhor, mas ainda existe um pedaço de Adão em mim, ainda existe um pedaço da velha criatura que quer todo dia se manifestar. Eu ministrei essa palavra domingo passado e eu falei que essa natureza adâmica, ela foi sepultada. Amém? Ela morreu, ela não faz parte mais da sua vida. Você agora tem que mudar a sua mentalidade. Amém? Porque a mente tua pode ser uma mente carnal, uma mente que vive pelas coisas desse mundo, se move pelaquilo que é natural. O apóstolo Paulo vai dizer que o que nós devemos fazer é não vos conformares com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. Você aceitou o Senhor, você é nova criatura, mas a sua mente ainda é uma mente que não foi renovada. É por isso que você precisa trocar esses velhos pensamentos pela mesma forma de Cristo. Assim como Cristo pensa, você tem a mente de Cristo, mas você precisa ter os pensamentos de Cristo. Com os pensamentos de Cristo, você vai viver como Cristo. Amém? Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você é uma nova criatura, você nasceu do alto, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você precisa agora viver as realidades dessa nova natureza, dessa nova vida. E todo domingo, quando você vem aqui, você está arrancando aquilo que é velho e se revestindo daquilo que é novo. Amém? Nova mentalidade, metanoia, mudança de destino, mudança de rota. Aleluia! E hoje eu vou falar também para você, uma palavra que vai mexer muito conosco, que Deus me dê graça para transmitir essa palavra. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 11 vai dizer assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência a nós e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Pai querido, eu quero te agradecer. Obrigado pela essa manhã que o Senhor preparou. Esse dia o Senhor preparou para nós. Nós nos alegramos no Senhor. Pai querido, nós honramos a Tua presença. A Tua presença é a mais importante, Pai. Como é bom chegar nesse ambiente, Pai, e sentir a Sua presença. Como é bom, Pai, quando adoramos, nós vemos a manifestação da Tua glória. Pai, que coisa preciosa, Pai, é saber que o Senhor está conosco. É saber não que o Senhor só está conosco, mas o Senhor se manifesta no nosso meio. Se manifesta no meio dos louvores, da adoração do seu povo. Pai querido, e eu creio que nesse momento a Tua palavra vai ser liberada e vai haver manifestação de vida. Cada um que chegou aqui, Pai querido, diante de circunstâncias da vida, Pai querido, ao ouvir essa palavra vai ser renovado, vai ser restaurado. O Senhor vai levantar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai, Pai querido, nos transformar, porque a Tua palavra é poderosa para a transformação de todo aquele que nele crê. Pai querido, que a nossa alma seja transformada nessa manhã, que nosso espírito, Pai querido, seja iluminado a cada dia mais pela Tua glória, que os nossos olhos espirituais se abram para as realidades espirituais, e que nessa manhã, diante dessa mesa farta, Pai querido, fala conosco, que nós possamos sair daqui, Pai querido, saciados pela palavra viva, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas todos os eventos, tudo que aconteceu, tudo que você lê na Bíblia, é algo que, se eu pudesse falar, são imagens, são figuras, são um tipo, são algo que está apontando uma realidade.
quando você ler a palavra de Deus, você tem que ter um auxílio de algo visual. Você tem que contemplar algo através da palavra de Deus. Então tudo que você lê está escrito, e às vezes você lê, pastor, mas eu não entendo porque está escrito. Eu quero dizer que você precisa ter revelação do Espírito, porque a palavra de Deus, ela só é compreendida não por uma mente natural. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida pela mente de Cristo, é uma mente espiritual. Então tem muita gente que lê a Bíblia e fala, pastor, mas eu não entendo. Mas tem muita gente que lê a palavra de Deus e tem muita revelação, porque tudo que foi escrito e tudo que estava escrito no Velho Testamento está mostrando algo, está mostrando um tipo, uma figura, está trazendo uma ilustração para nós aprendermos algo da parte de Deus. Amém? Você sabe que na palavra de Deus nós vamos ler, e o que nós lemos em Coríntios 1 está dizendo que essas coisas sobreveio como exemplos, coisas que nós teríamos que olhar e ver e contemplar. Você sabe que na palavra de Deus nós temos 2 eventos muito importantes do Antigo Testamento, e eles são tipos também. Quando nós olhamos a passagem pelo Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho, ela tem um significado. Se nós olharmos simplesmente como uma história, que o povo caminhou, Deus abriu o mar, eles passaram em pé enxuto, Deus tirou esse povo, porque o povo ficou escravizado durante 400 anos, debaixo da escravidão de Faraó. E Faraó tem um significado também. Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo. E nós sabemos que o povo de Israel ficou 400 anos escravizado. E sabemos que o povo de Deus foi liberto da morte, como? Através do sangue. Esse sangue também existe um significado. Esse sangue que foi colocado nos umbrais da porta, que Deus falou para que o povo de Israel matasse o cordeiro, escolhesse o cordeiro, irmãos, e o cordeiro foi escolhido no 10º dia do 1º mês. Isso tem um significado, no final você vai entender também. Segura aqui, dia 10 do 1º mês, escolha o cordeiro, diga o cordeiro. O cordeiro apontava para Cristo já. O sangue nos umbrais da porta queria passar todo israelita, todo que estavam ali no Egito, os filhos de Deus, passariam sangue nos umbrais da porta. E o que aconteceria? O que aconteceria é que o anjo da morte, quando viesse, não haveria morte sobre aquela casa, porque estava, diga, o sangue. O sangue é a proteção. Não estava em xeque se a pessoa estava bem diante de Deus, se ela tinha orado, se ela tinha jejuado, não. Se tivesse o sangue, a casa toda seria poupada. A casa toda não haveria morte, mas haveria preservação. Diga, por causa do sangue. Diga, e esse é o sangue que estava apontando o sangue de Cristo. Aleluia! Mas quando nós olhamos, nós vemos o povo sendo liberto, o povo sendo poupado sua vida. E Deus tira esse povo do deserto, Deus tira esse povo do Egito. E quando Deus tira esse povo do Egito, Deus pede para que esse povo celebrasse uma festa no meio do deserto. Mas não é só questão disso, Deus estava tirando eles debaixo de um domínio, tirando eles debaixo de uma servidão. O povo era escravo de Satanás. Você sabe que uma pessoa, quando ela não aceitou o Senhor Jesus ainda, ela é escrava do sistema, ela é escrava do inimigo, ela não faz o que ela quer. Tem gente que chega para você e fala bem assim: eu não entendo essa questão de crente, não pode fazer nada, não pode fumar, não pode beber, não pode isso aqui. Na realidade não é que nós não podemos, é que nós somos livres. Quem é livre decide se quer ou não quer, entendeu? Não é uma questão de proibição, você não faz, não. Eu sou livre, eu não preciso de álcool, eu não preciso de droga, eu não preciso. A dose mais forte que habita na minha veia é o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo me dá alegria, me dá paz. Não é uma questão que eu não posso fazer, a questão é que eu não preciso fazer, porque existe uma alegria tão grande dentro de mim, e essa alegria é Cristo. Então não é uma questão que eu posso ou não posso, a questão é que eu decido o que eu quero da minha vida. Eu não sou escravo. Agora não, um escravo,
ele não faz a sua vontade. Um escravo, ele faz simplesmente aquilo que o seu Senhor ordena para ele fazer. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus nos tirou do Egito, quando Deus nos tirou debaixo da escravidão, aquele povo, Deus estava dizendo: eu estou tirando vocês debaixo de um jugo, onde vocês não conseguem mais viver pela sua vontade, mas sim pela vontade do Senhor. O que acontece? Deus então agora diz para aquele povo, né, caminhar, sair. Quando eles saem do Egito, eles têm uma caminhada, e essa caminhada vai levar eles até o Mar Vermelho. Aleluia! Glória a Deus. E o Mar Vermelho, irmãos, ele representa algo. Deus abriu o Mar Vermelho. Quem conhece a história da Bíblia? Eu espero que você conheça, porque se você não conhecer, é bom você ler, porque senão você vai ficar um pouquinho perdido. Quando o povo sai do Egito, o povo vai caminhando, o povo fica no deserto durante 40 anos. Não era da vontade de Deus, vou falar isso mais para frente. A vontade de Deus é que o deserto fosse um lugar só transitório, muito rápido de passar. Todo mundo vai passar por deserto, talvez você esteja passando. Mas eu quero te falar, o deserto não é lugar de você viver. Sabe por que o deserto não é lugar de você viver? Porque no deserto não tem nada que possa te oferecer de bom. No deserto não tem como você plantar, não tem como você colher. No deserto, você vê a provisão de Deus. É claro que Deus vai prover, porque foi Deus que tirou o povo do deserto. Entenda, pastor, estou passando pelo deserto. Irmão, eu entendo, você está passando pelo deserto, mas Deus não te chamou para você viver uma vida de deserto. Porque no deserto não tem paisagem diferente, no deserto não tem praia, no deserto não tem árvores, no deserto é boring, no deserto é tudo a mesma coisa, o mesmo dia. O deserto o tempo não passa, o deserto as irmãs vestem simplesmente a mesma roupa e não trocam de roupa. Aleluia. 40 anos vestindo a mesma roupa. É bom, você olha e fala: pastor, que bênção não precisar. Mas 40 anos você vestindo a mesma roupa, 40 anos você olhando as mesmas coisas, 40 anos você acordando todo dia, e todo dia a mesma coisa. Deus não queria isso por 40 anos. Foi por causa da incredulidade que eles não entraram na posse da herança da terra que Deus prometeu para eles. Porque Deus não prometeu o deserto. Deserto é passagem. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Entenda uma coisa. Então, quando eu olho, eu tenho que entender também que o Mar Vermelho é uma figura da morte de Cristo na cruz do Calvário. Sim, aqui já está apontando, quando os israelitas, eles olham, né? E é interessante que quando Deus fala para eles ir, eles caminham, e eles vão até o mar, e quando eles chegam no mar, o mar está fechado, e de repente a Bíblia, né? Quando você lê, você vai ver que Faraó agora, ele sai atrás do povo. Quando o Faraó sai atrás do povo, e o povo está caminhando porque saiu, né, do Egito, debaixo do domínio de Faraó, do diabo, Faraó vai atrás deles. Quando o Faraó vai atrás deles, o mar está fechado. Então Deus fala para Moisés: toca com essa vara e o mar vai se abrir. E Moisés, quando ele toca, o mar se abre. Interessante que o povo passa. Irmãos, é interessante que havia uma nuvem que seguia o povo. Essa nuvem era a nuvem da presença de Deus. A nuvem estava na frente do povo, porque a nuvem também guiava o povo. O povo era adicionado pela nuvem. Não havia a arca da aliança, porque ainda não havia lei. Entenda uma coisa, entenda, são dois fatos aqui, duas imagens que Deus está trazendo. O Mar Vermelho e também a travessia do Jordão, são duas coisas que Deus está mostrando, coisa muito importante que nós precisamos entender. No Mar Vermelho, na travessia para o Mar Vermelho, não havia arca, mas havia uma nuvem. E essa nuvem acompanhava o povo. E é interessante, quando você lê a Bíblia, a nuvem estava na frente e guiava o povo. E era dia para o povo. Mas quando o Faraó veio atrás, a Bíblia diz que a nuvem que estava na frente se passou para trás e se tornou noite. Eu não sei se você entende, mas quando o povo de Israel caminhava, era dia. Quando o povo que estava atrás do povo de Deus, que era os egípcios, que significava o inimigo caminhando atrás, né, do povo de Deus, era noite. E a Bíblia diz que Deus dificultou eles verem. E a Bíblia diz que Deus começou a trazer as rodas ali das carruagens dele, começaram a cair, e eles começaram a dizer: ei, o Deus de Israel é por esse povo, vamos fugir. Mas eles viram o Mar Vermelho aberto, porque Deus abriu o Mar Vermelho.
E quando o povo está passando, o povo que era escravo, entenda uma coisa, o povo que estava debaixo de um domínio do Satanás agora, está passando pelas águas, e essas águas é as águas do batismo, a Bíblia fala, que o povo foi liberto da escravidão, está passando pelas águas do batismo, passando pelo Mar Vermelho. O povo, quando passa, todo o povo, até o último pisar fora. Irmãos, é tão interessante quando você lê a Bíblia, você vai ver que uma barreira, Deus soprou um vento tão forte, que criou um vento, que criou um caminho no meio do mar, e criou duas barreiras de água. Era um aquário gigantesco, só havia um caminho no meio, aonde o povo de Deus passava, e não era com o pé molhado, era com o pé enxuto, porque Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus não faz nada pela metade, Deus ele não só abriu o mar, Deus secou a terra, para o povo passar de pé enxuto, entende? Mas se você simplesmente vê isso como uma história, é simplesmente uma história, mas isso está falando muito mais do que um pé enxuto. Isso está falando da morte de Jesus, isso está falando do Calvário, está falando da cruz de Cristo, porque a travessia do Jordão é a morte de Cristo. É um povo que estava debaixo do domínio adâmico, debaixo das garras de Satanás, do pecado, que agora é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o momento que você decide passar pelas águas do batismo. Ei, eu quero dizer você que é crente, se você ainda não se batizou, eu quero dizer, esse é um significado muito forte, porque quando você entende que o Jordão significa batizar nas águas, significa eu rompo com o meu passado, eu rompo com a minha velha natureza, eu rompo com esse velho homem, eu não quero mais viver a vida lá fora, eu não quero viver para esse mundo, eu quero viver para o Senhor. Isso é a morte transformando em vida, de império das trevas para o reino do Filho do seu amor, debaixo do governo de Satanás para debaixo do governo do Filho do seu amor. Aleluia! Porque quando você é dominado, irmãos, você é dominado. É por isso que o mundo não tem como você falar para uma pessoa que não aceitou Jesus, que não nasceu de novo, para de roubar, para de fazer coisa errada, não pode. Por quê, pastor? Porque está debaixo de um governo, debaixo de uma escravidão. Mas você que está aqui nessa manhã, eu quero dizer, Cristo te libertou. Cristo te libertou. Foi para a liberdade que o Filho nos libertou. Você é livre. Você pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não à coisa errada. Por quê? Porque Satanás hoje não tem mais domínio sobre a sua vida. E como isso que é a prova? A prova é que quando o povo passou, o último que passou e pisou do outro lado do mar, Deus fala para Moisés, Moisés, toca de novo e esse mar vai fechar. Sabe o que acontece? O mar fecha. E quem está no meio do mar quando o mar fecha? Diga, todo faraó. Faraó significa o diabo. Diga, o diabo foi destruído na cruz. Entenda uma coisa. Quando o mar fecha, a opressão, todo o domínio, o governo satânico perde a força, porque Deus faz com que todos eles morram. Quando o povo olhava do outro lado, o povo de Israel olhava do outro lado, sabe o que eles viam? O seu inimigo morto. Eles estavam na praia, e a Bíblia diz que eles olhavam e viam. O que isso quer dizer? É que na cruz de Cristo, entenda uma coisa, Deus despojou todo o império das trevas. Eu vou dizer uma coisa, você não tem que ter medo de Satanás. Você não tem que ter medo do inimigo. Por quê? Porque o teu inimigo foi destruído por Cristo na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário é um símbolo, o Mar Vermelho é um símbolo da cruz de Cristo, aonde todo o governo do diabo perdeu força sobre a minha vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, Satanás está debaixo do meu pé. Deus me deu autoridade, Deus me deu poder. Então eu quero dizer para você uma coisa, não levante com medo do diabo. O diabo pode entrar numa brecha. Não, irmão, o diabo não precisa de brecha, porque ele entra com brecha ou sem brecha, porque o diabo não respeita nada, ele é covarde. Mas eu quero dizer para você, sobre você há o sangue da aliança, sobre você há o sangue de Cristo, sobre você há o poder de Deus, a natureza de Cristo habita dentro de você, e nada e ninguém pode te parar, a não ser você mesmo. Aleluia. Vamos para frente. O que significa
então, o que foi destruído? O que foi destruído foi a carne, o diabo e o mundo. O diabo representa Faraó. O Egito representa o mundo. E a carne é aquela mentalidade escrava, de forma, de estilo de viver. Tem muita gente que hoje nasceu de novo, passou pelas águas do batismo, mas infelizmente vive ainda com uma mentalidade do mundo. Uma mentalidade de querer as coisas lá de fora, de trazer valor naquilo que Deus vai dar por acréscimo, de você buscar mais as coisas lá de fora do que buscar o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que você precisa para essa vida é acrescentado para você. Mas quando você tem uma mentalidade do mundo ainda, você chega e fala: pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Por quê? Porque a tua mentalidade ainda é uma mentalidade que se você não fizer, nada vai acontecer. Eu quero falar para você uma coisa: Deus já completou a obra. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, e tudo que você precisa Ele sabe, antes de você pedir ou antes de você pensar. E sabe de uma coisa? Ele é muito bom. Tem gente que acha que Deus não é bom, meu irmão. Tem gente que acha que a gente precisa merecer. Eu quero falar: você caiu da graça, porque diante de Deus é um favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 30. Meu Deus, eu só comecei a introdução. Você sabe que Jesus passou pela morte, mas Jesus não precisava ter morrido. Mas Ele passou da morte, diga, para a vida. Isso o que? Significa a cruz de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, é da morte para a vida. Mas ela não era a morte dele, era a minha morte. Era a tua morte. Cristo não morreu a morte dele, porque Cristo não precisava morrer. Ele foi o meu e o teu representante. Então a cruz do Calvário é a morte minha e tua, de uma desconexão de uma natureza adâmica para uma nova natureza em Cristo Jesus. Eu preguei isso domingo passado, que você hoje não faz mais parte dessa velha natureza. Entenda, você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, que precisa de um download novo, de uma mentalidade nova. Aleluia! Vamos lá. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em terra seca. Olha o que diz a palavra de Deus, Êxodo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos do diabo. E Israel viu o quê? Sabe que Israel olhava e falava assim: o nosso inimigo, o que aconteceu com o nosso inimigo? Morreu. Quando Satanás tentar fazer alguma coisa, diga: você morreu. Eu morri para você e você morreu. Não faz parte mais de mim. Não sou mais do teu império das trevas. Não faço parte mais dos teus negócios. Eu sou filho da luz. Eu nasci de novo. Eu faço parte de uma herança eterna. Sou co-herdeiro com Cristo. Estou assentado nas regiões celestiais. Não sou cauda, não. Eu sou cabeça. Não estou por baixo. Eu estou por cima, porque eu sou filho da luz. E quem é filho da luz brilha como a luz. Aleluia! Aleluia! Você sabe que os teus maiores medos e temores, Deus destruiu todos. Mas muitas vezes você tem medo. Muitas vezes você olha para as circunstâncias e tem medo. Mas eu quero dizer: todos os teus inimigos o Senhor destruiu na cruz do Calvário. O medo é destruído, a ansiedade é destruída, depressão é destruída. Tudo em Cristo você recebeu toda a provisão do alto. Tudo aquilo que entrou através do pecado de Adão, Cristo agora elimina toda maldição. Ele se fez maldição no meu lugar para liberar todas as bênçãos dele. Hoje eu sou abençoado nele. Hoje eu tenho paz nele. Hoje eu tenho vida nele. Hoje eu recebo tudo dele. O que Adão bagunçou, Cristo consertou e abundou muito mais. Aleluia. Por isso que eu amo esse Jesus. E eu vou falar dele todo domingo. Aleluia. Aleluia. O povo havia comido o cordeiro antes de sair do Egito. Sim ou não? No 10º dia, separa o cordeiro. O sangue no umbral das portas. Prepara, porque é tempo de sair. Sair que? Debaixo do império. Passar para a luz. O povo passou, o mar vermelho se abriu
Significado da cruz de Cristo. O povo passou para o outro lado. Satanás perdeu o governo sobre esse povo, que vivia escravizado no Egito. E agora eles têm uma caminhada, diga uma caminhada. Porque o destino deles não é o deserto. O destino deles, diga, é o quê? Canaã. A terra que mana leite e mel. O lugar que você não trabalha e as coisas já estão prontas. Eu não sei se você acredita nisso. Ah, pastor, esse negócio... Eu falo, irmão, é que você vive ainda no deserto. Quem vive no deserto não acredita em coisa boa. Quem vive no deserto vê a mesma coisa todo dia. Deus é tão bom, essa é eu tenho que fazer. Você foi liberto de Faraó, você foi liberto de escravidão, mas você vive no deserto. Você não desfruta da terra prometida, porque deserto, irmão, é passagem. Mas tem crente que vive o dia inteiro no deserto, a vida toda no deserto, porque não crê que Deus é bom. Mas isso é muito fácil, evangelho, não sei. Você vive no deserto, é tudo a mesmice para você. Sua vida não prospera, você não avança, as coisas não acontecem, você chega às vezes a ficar deprimido, porque tudo é a mesma coisa, sua vida não tem novidade. Sabe por quê? Porque você vive no deserto ainda. Deus quer te tirar desse deserto, porque o lugar de deserto não é para ficar 40 anos. O povo ficou 40 anos porque duvidou. Tem muita gente que, quando a gente fala que Deus é bom, duvida da bondade dele. Que fala que Deus liberta, que Deus é abençoador, que a bondade vai te seguir, misericórdia, que você é justificado, que você é amado. Tem gente que duvida, e quando você duvida, você não toma posse daquilo que Deus preparou, que é a terra prometida. Lugar que mana leite e mel, lugar de desfrute. Tem inimigo? Sim, tem inimigo. Mas eu quero falar, o Senhor já derrotou todos os nossos inimigos. O inimigo que está na terra é o inimigo derrotado. Até isso Deus já fez. E o Mar Vermelho, pastor? O Mar Vermelho é isso, é a libertação da escravidão. E o Jordão? Vamos para o Jordão, amém? Hebreus 3:19. O povo ficou no deserto por causa disso. 40 anos. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Eu vou dizer uma coisa, irmão. Todo domingo que você ouvir essa palavra, que não haja em você um coração incrédulo. Porque às vezes você vê uma pessoa crescer, prosperar, abençoar, tanto. E você fala, como pode? Eu estou na mesma igreja, eu me alimento da mesma palavra, mas a questão é que não pode haver incredulidade. Uma das coisas que você tem que mais lutar durante toda a sua vida é contra a incredulidade. Se está escrito na palavra de Deus, se é verdade, acabou. Não importa o que você está vivendo, não importa a sua história, não importa a sua experiência, porque a palavra de Deus é a verdade. Se está escrito, acredita e desfrute de Canaã, desfrute da terra prometida. Vamos lá. A primeira travessia, quando nós vemos o Mar Vermelho, é Romanos 6. Quando você olha para Romanos 6, e eu quero que abra Romanos 6, de 5 a 8. E olha, entenda, irmão, tudo é uma imagem. Tudo é uma figura. Romanos capítulo 6, o Romanos 6 todo, ele vai falar que o Mar Vermelho, ele significa a libertação de Faraó. A libertação do quê? Da escravidão. A libertação do pecado. Diga assim, no Mar Vermelho, eu fui liberto de Faraó, do diabo e do pecado, da natureza pecaminosa. Então o Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho, a cruz de Cristo, eu fui liberto da escravidão e fui liberto dessa velha natureza. Romanos 6 vai dizer assim, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o próximo versículo. Sabendo isto, que foi o quê? O que foi crucificado com ele? Diga, o velho homem foi crucificado. Para que o corpo do pecado e não vivamos mais. O que é o Mar Vermelho? O Mar Vermelho, eu fui liberto de Faraó, da opressão, da escravidão, e eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto da velha natureza. Então, mas isso apontava para a cruz de Cristo. Aleluia! Vamos lá. Mas e Romanos 7, pastor? Romanos 7 é outra libertação. Romanos 7 é a passagem, agora não é o mar mais, o Mar Vermelho. Agora é a travessia do Jordão. Entenda comigo, a travessia do Jordão, Deus também está me mostrando outra imagem. A travessia do Jordão, Deus está me mostrando outra figura. Talvez você esteja um pouco de dificuldade para você entender essa palavra. Por quê? Porque você precisa conhecer a palavra de Deus.
conhecer um pouco da história. Porque a passagem do Mar Vermelho é uma coisa, é uma figura, Deus está mostrando a cruz de Cristo. Mas existe também a passagem agora do Jordão. Atravessar o Jordão significa agora ser liberto da lei. Ser liberto por quê? Porque na travessia do Mar Vermelho não existe lei. A lei não tinha sido dada ainda. Na travessia do Mar Vermelho, Moisés ainda não tinha recebido a lei. Não havia arca, por isso. Mas agora, quando nós olhamos para a travessia agora do Jordão, nós vamos ver que tem a ver com Romanos 7. E em Romanos 7 é a libertação da lei. O que é a libertação da lei? É a libertação de todo merecimento. Eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser viver e desfrutar de Canaã, você tem que se libertar do merecimento. Escuta aqui. Se você não entender e não entrar nesse lugar, você não pode viver uma vida plena em Deus. Tem gente que não desfruta de Canaã simplesmente porque está vivendo pela lei. O que é viver pela lei? Eu fiz, eu mereço. Eu tenho aqui algo de receber. Eu quero dizer, esse sistema foi destruído. Como assim, pastor? Porque Romanos capítulo 7 vai falar que nós fomos libertos da lei, libertos de agradar a Deus pelaquilo que nós fazemos. Escuta aqui, você não agrada a Deus pelaquilo que você faz, você agrada a Deus pelaquilo que você crê. O justo vive pela fé. E é claro que uma fé correta leva a comportamentos corretos. Escuta aqui, comportamentos corretos vêm através daquilo que eu creio. Se você vive pela lei, você vive sempre batendo no peito e dizendo, Deus, eu mereço essa bênção porque eu fiz muito. E aí você vive frustrado e não desfruta de Canaã, porque Canaã já está tudo pronto. Você só entra dizendo, Senhor, obrigado, eu não fiz nada, mas estou recebendo tudo. Senhor, obrigado por esse dia, esse sol, essa manhã. Tudo está acontecendo, Deus, porque eu não mereço nada disso. O que é isso? Isso é Deus dando para você desfrutar de tudo aquilo que você não merece. Irmãos, para você entrar na terra prometida, que significa lugar de descanso, você tem que sepultar Faraó, o mundo, sepultar o velho homem. Você tem que agora entender e sepultar a lei. A lei não faz parte mais. Moisés não entra na terra prometida. Tem que Josué entrar, Yeshua. Diga, Moisés não entra na terra prometida. Deus tem que recolher ele primeiro, porque na lei só entra Yeshua. Ah, meu Deus. Romanos 7, vamos lá, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente por meio do corpo de Cristo, para pertencer a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Diga assim, eu estou morto para a lei. Diga, eu estou morto para o mundo. Eu vivo para um só. Eu vivo para Jesus. Vamos para a passagem. Na passagem do Jordão, vamos lá. Travessia do Mar Vermelho, a arca não está, a arca da aliança. Existe a nuvem, mas não existe a arca. Mas na travessia do Jordão, existe a arca da aliança. A arca representa Cristo, que é a arca da testemunha. A arca representa Cristo, a arca era a presença de Deus. Aonde estava a arca, havia a presença de Deus. Mas interessante que essa diferença, ela faz tudo, sabe por quê? Porque quando nós começamos a analisar a arca, se você consegue colocar uma arca aqui para mim, a arca da aliança? Na arca da aliança havia alguns elementos que você tem que entender, e tudo isso é uma figura. Hoje estou dando quase uma aula para você, né? Tudo uma figura, a arca é uma figura, a arca aponta para Cristo, amém? E a arca era feita de alguns materiais, madeira, era feita de madeira. O propiciatório, que era a parte da tampa, que era uma parte maciça, ela era feita de ouro maciço, e havia 2 querubins em cima, e um querubim unido ao outro, e eles estavam de cabeça baixa olhando. Os querubins representam o guardião da presença, o guardião da glória de Deus. Então os querubins olhando para baixo, unidos como uma aliança, eles são guardiões da presença de Deus, guardiões da glória de Deus, e o ouro representa a glória de Deus.
Aleluia! E essa parte de cima era toda maciça de ouro, mas a outra parte da arca não era de madeira de acácia revestida de ouro. Havia madeira, mas havia ouro. É por isso que Jesus Cristo é 100% homem, mas 100% Deus. Quando olhava para a madeira que era feita a arca, não via a madeira, mas via o ouro. Ah, meu Deus do céu! E ainda acima havia um ouro maciço, que era um ouro que formava a tampa do propiciatório. Quase que falhou. Propiciatório é onde fazia as ofertas. É onde o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo do Santo e ele trazia o quê? Sangue. E esse sangue era para quê? Esse sangue representava também um sangue que seria oferecido mais tarde. Tudo é figura, tudo é imagem, tudo é um tipo. Esse sangue é o sangue que estava ali, que libertou o povo do Egito da morte. Mas era o sangue também que, quando os animais, eram mortos, representava o sangue do cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Que quando João olha para ele, Batista diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse era o sangue também que estava representando. O sumo sacerdote entrava, e interessante que ele aspergia o sangue uma vez só em cima do propiciatório, mas 7 vezes na frente da arca. Isso também quer dizer alguma coisa. Por que alguma coisa quer dizer? Porque 7 é algo completo. 7 está dizendo que que o sacrifício de Cristo é um sacrifício completo. Não precisa de 2 sacrifícios, não precisa de 2 ofertas. Em cima do propiciatório era uma vez, mas 7 era dizendo que quem está em Cristo hoje já está numa obra completa. Deus não vê você, Deus vê Cristo, porque quando Ele olha, Ele vê a tampa do propiciatório. Ele não consegue olhar as 3 coisas que havia dentro da arca. 3 coisas que haviam dentro da arca eram um sinal de rebelião. Ih, pastor, o que é isso? Sim, o maná escondido. O maná, irmãos, o maná que Deus mandava diariamente era um maná que durava por um dia, mas esse maná que estava dentro da arca durou 1000 anos. Esse é o maná escondido que o Senhor vai dar para todos os vencedores. Você vai experimentar esse maná, que de dia em dia ele não perece, mas ele permaneceu durante 1000 anos, meu Deus do céu. Mas o maná que caía do céu, que o povo murmurou e fala: estamos cansados de comer pão todo dia, estamos cansados dessa palavra que só fala de Jesus, estamos cansados, porque Ele é o maná. Se você vem aqui, meu querido, e você não gosta dessa palavra, eu falo para você com muita paixão no meu coração, mas com muito pesar: só existe uma palavra, a palavra é Cristo. Aleluia. O pão é Cristo, o maná que você vai receber é Cristo. Mas o povo, durante a caminhada do deserto, vendo o maná cair do céu, dizendo: estamos cansados de comer. E o que é isso? É o maná que estava dentro da arca, representava: eu estou cansado desse pão. É uma questão de rebelião, meu Deus. Havia também uma outra coisa, a vara de... Por que a vara de Arão, pastor? Porque a vara de Arão é questão de uma rebeldia contra a autoridade. Ei, pastor, sim. A vara de Arão, ela só teve a vara de Arão porque um dia Corá, Datã se levantaram e disseram bem assim: ei, por que eu vou ficar obedecendo esse homem aqui, se todos nós somos homens de Deus, todos nós somos ungidos, todos nós temos a palavra? Por que eu vou ficar aqui ouvindo o que esses levitas ou o que Arão vai? Por que nós não vamos? Deus falou: vamos fazer uma prova. Então Moisés chama a galera toda, chama as 12 tribos, pega as varas, pega todas as varas mortas, pau morto, e coloca diante da presença, diante do tabernáculo. E a vara que florescer é a vara que eu escolhi, que eu chamei para ser liderança na minha casa, para ser autoridade na minha casa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nunca se levante contra autoridade nenhuma. Toda autoridade constitui de Deus. Não existe nenhuma autoridade, até as más. Até as más foi Deus. Aí vai dar um negócio na tua cabeça. Foi Deus que levantou. Se você gosta do presidente ou não gosta, irmãos, agora você tem que orar por ele. Seja pastor, seja professor, seja um coach, seja qualquer coisa, estão debaixo de autoridade. Quando esses homens se levantaram, Deus falou: então separa as varas, coloca diante da minha presença, a vara que florescer, esse foi o que eu chamei. Sabe o que aconteceu? Ficou a noite inteira. No outro dia, quando viram a vara que representava os levitas, que representava Arão como sumo sacerdote, um pau seco
deu amêndoas e flor. Isso o que quer dizer? Da morte para a vida. Escuta aqui. Cristo passou da morte para a vida. Entenda. Madeira representa o homem. Madeira representa a natureza humana. A arca também havia a madeira, mas havia o ouro. Hoje você é revestido de madeira e de ouro. Hoje você é um homem, mas você tem você tem o Espírito Santo, que é Deus dentro de você. Mas vamos lá, tudo isso, irmãos, entenda, tudo isso são figuras. A vara floresceu, mas a vara também representa da morte para a vida. Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino do seu Filho. Nós estávamos mortos em pecados, mas Ele também nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Tudo isso está apontando agora, mas dentro estava também a vara. Diga vara. E a vara, por quê? Porque se rebelaram contra Jesus, não quiseram maná. Se rebelaram contra a liderança, não quiseram a liderança que Deus escolheu. E também a Bíblia diz que havia a tábua, o quê? Da lei. E agora, pastor, a tábua da lei é o padrão de Deus. A tábua da lei não veio para mudar o homem, veio para mostrar para o homem quão pecador ele era. A tábua da lei, a lei não foi dada para ser cumprida. Que isso, pastor? Ai, ai, ai. Porque alguém que... Ai, Jesus. A lei foi dada para te mostrar, porque Paulo fala, aquilo que é bom me matou. Aquilo que é tão bom, que é justo, que é santo, me tornou tão pecador, tão miserável. Sim, porque Deus colocou o prumo dele e viu como nós éramos tortos. Jambuzeiro brabo nós éramos. Nós éramos terríveis. Ei, Jesus. Nós éramos os piores dos piores. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor estendeu... Ixi, padre. É isso mesmo. Eu era o quê? Você era desse jeito. Pobre perdido, sem Deus. É tudo sobre Ele. Aleluia. Quando Deus levantou Arão como sumo sacerdote, era um tipo de Cristo. Arão era um tipo de Cristo. Assim como José foi um tipo de Cristo. Arão foi escolhido como sumo sacerdote para representar. E o povo rejeitou, assim como muitos hoje rejeitam o sacerdócio, que Cristo é o nosso sacerdote hoje. Eu vou dizer, só que Ele é o perfeito sacerdote. Ele não precisa entrar todo ano para oferecer um sacrifício. Ele ofereceu um só sacrifício, que foi um sacrifício eterno. Não precisa mais derramamento de sangue, não precisa mais de oferta, não precisa mais pagar nada, já está tudo pago. A obra de Cristo é uma obra consumada, não é uma obra incompleta. Tem gente querendo se aperfeiçoar pela lei, mas a lei só mostra o quão miserável nós estamos, até que nós temos que divorciar da lei, porque quando nós vamos ler Romanos 7 é um divórcio de uma mulher que está casada com a lei, e agora ela casa com outro marido, ela casa com a graça, ela casa com Jesus, porque Jesus é muito mais amoroso. A lei você tem que amar, não, a graça ela te dá esse amor e coloca dentro de você e fala, não tem como eu não amar.
porque eu recebi o amor dele. A lei fala, você tem que servir a Deus, mas a graça diz, eu te ajudo você a servir a Deus. Eu coloco o desejo dentro de você para servir a Deus. Eu quero falar para você uma coisa, irmão, se você perdeu o desejo de servir o Senhor, você está na lei. Se você perdeu o desejo e a paixão por Cristo, provavelmente você está caminhando pela tua forma de ser, o que eu posso fazer. Mas eu quero dizer, quando você caminha na graça, você tem alegria de servir o Senhor. Não é pesado estar aqui domingo, não é pesado orar, não é pesado jejuar, nada é pesado, porque o maior peso Ele levou na cruz do Calvário, a minha culpa, as minhas transgressões, as minhas misérias, as minhas mágoas, nada é custoso demais. Esse lugar é um lugar de prazer, esse lugar é um lugar de desfrute, esse é um lugar de entender quem eu sou nessa nova natureza, esse é um lugar de alegria, esse é um lugar de ver Cristo na Bíblia. Deus não queria 40 anos de deserto, mas a incredulidade levou o povo a 40 anos. Era uma passagem para entrar na terra prometida. A arca, Deus falou, a arca vai na frente. Agora você vai... Irmãos, eu tenho tantos versículos aqui que eu não pude ler nenhum. Ai, Jesus. Eu falei sobre 3 coisas que tinha na arca. Alguém lembra as 3 coisas? O que tinha na arca? O maná. O maná. Amém. A vara de Arão significa rebeldia contra a liderança. Se levantaram contra, não quero mais comer desse maná, Cristo. Não quero mais ser liderado para aquilo que Cristo levantou. E eu quero viver pela lei. Mas interessante que esses 3 elementos estavam dentro da arca. Mas o que estava acima da arca? O que estava em cima da arca? O propiciatório. Diga, o propiciatório está mais elevado do que a lei, do que a rebelião. O que é o propiciatório? O propiciatório fala sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. Você sabe que o perdão de Deus está muito mais acima. Quando o povo olhava para a arca, eles não viam maná, eles não viam a vara, eles não viam a tábua da lei. O que eles viam? Eles viam os 2 querubins que são guardião da presença de Deus, unidos numa aliança, guardando a presença de Deus. E eles viam o sangue. Aonde tem sangue? Aonde tem sangue, não tem mais escravidão. Aonde tem sangue, não tem mais miséria. Aonde tem sangue, não tem mais derrota. Aonde tem sangue, não tem mais culpa. Aonde tem sangue, não existe condenação. Aleluia. O propiciatório é a graça, é o lugar mais alto. Gálatas 5:4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificai na lei, da graça de Deus caiu. Eu quero falar para você, olhar para a lei é olhar para você na sua performance. Agora, olhar para a arca representa olhar para Cristo. Para me finalizar, para nós finalizarmos aqui, quero falar sobre mais uma coisa. Quando o povo ia atravessar o Jordão, Deus disse para ele: os sacerdotes vão carregar a arca. Os sacerdotes carregavam a arca no ombro. Isso tem um significativo também. Mas quando Deus vai dar as instruções, e essas instruções está em Josué 3:4, vai dizer que a arca, na hora que entrasse na água, carregada pelos sacerdotes, o povo tinha que ficar mais ou menos a uma distância. E essa distância seria de 2.000 côvados, para que a arca fosse na frente. E diz assim, coloca Josué 3:4. Contudo, haja distância cerca de 2.000 côvados, 2.000 côvados, entre vós e ela, a arca. Não vos chegueis a ela,
para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. O que Deus está dando aqui? Deus deu a instrução. Deus falou assim: vocês vão atravessar o Jordão, mas o Jordão, antes de atravessar, vai ser levado a arca na frente, e a arca na frente vai ser carregada por os sacerdotes. E quando os sacerdotes pisarem na água do Jordão, o Jordão vai se abrir. Entenda uma coisa, vocês vão ficar, diga, 2.000 côvados. Eu não sei se você sabe, mas tudo na Bíblia tem um significativo. Tudo tem um significado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falando com o diabo, com a serpente, dizendo que da semente da mulher nasceria um. Mas quando você olha a genealogia, escuta o que eu estou falando. De Gênesis 3, Deus falando com a cobra, até Abraão, Gênesis capítulo 12, passaram 2.000 anos. Escuta aqui, 2.000 anos. Qual que é a distância que tem que estar? 2.000 côvados. Deus falando com o diabo no jardim do Éden, Gênesis 3,15. Até Gênesis capítulo 12, Deus falando com Abraão, dando uma aliança a Abraão, dizendo: você vai ser pai, e dizendo que nasceria um da semente dele. Passou 2.000 anos. E agora, de Abraão até a cruz, diga, 2.000 anos. E agora, da cruz até nós, quanto tempo? 2.000 anos. Pastor, o que isso quer dizer? É que a figueira já brotou, já floresceu. A figueira Israel, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando Deus vai dar a instrução aqui para o povo que a arca vai na frente, você sabe que dia que foi que a arca, que eles pisaram nas águas? No primeiro mês, no dia 10. O que isso quer dizer? No Egito, escuta aqui, gente, escuta aqui. No Egito, Deus fala para Moisés, fala para o povo escolher o cordeiro. Que dia? No 10º dia do mês primeiro. Quando a arca vai pisar, oh meu Deus, no dia, escuta aqui, gente, porque isso vai fazer todo o significativo para você. Dia 10 do primeiro mês, escolhe o cordeiro, mas só vai matar ele no 4º dia. A escolha do cordeiro é no dia 10. A arca vai pisar, meu Deus, a arca vai pisar ali no Rio Jordão no dia 10 do primeiro mês. O que isso quer dizer? Cristo ia passar por aquele Jordão. Cristo foi batizado no Jordão. Isso era um significativo. Olha, entenda o que eu estou falando. Mas entenda uma coisa: Jesus, quando entra na entrada triunfal, você sabe que dia que Jesus entra na entrada triunfal? No dia 10 do primeiro ano. No dia 10 do mês primeiro. Quando o povo diz Hosanas, aquele que vem, o cordeiro, eles escolheram pelo cordeiro, escolheram por Jesus. Quando a arca vai na frente, o que Deus está falando, escolha a arca. E a arca está falando, nós escolhemos Jesus. E quando os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros, estão dizendo: nós adoramos Jesus, nós seguimos Jesus. Porque vocês vão ficar 2.000 côvados de distância, simplesmente seguindo e olhando para Jesus. Não podiam olhar para dentro da arca, mas podiam olhar para a arca. Eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Aquilo que cobria a arca quando eles saíam, irmãos, eram 3 coisas. Era o véu que foi rasgado de alto a baixo, era um pano azul que significa o céu. Tudo tem um significativo na palavra de Deus, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque ninguém via a arca, porque havia o véu foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu, mas havia um pano azul também que significa o céu. A arca era coberta para o céu. Sabe de uma coisa? Quando você olha para o céu, você não vê a arca, você não vê Cristo, mas sabe que Ele está além do céu. Ui, meu Deus. Mas um dia Ele vai vir e todo olho verá. Um dia Ele vai rasgar esse céu, Ele vai descer e todo olho verá o Senhor. Os sacerdotes caminhando. O que é isso? A minha adoração. Eu levanto, eu glorifico, eu adoro, eu sigo Jesus, eu adoro Jesus. Sabe o que é isso? É adoração. Os sacerdotes colocando a arca em cima, dizendo: nós levantamos Ele, nós adoramos Ele, nós escolhemos Ele, nós glorificamos a Ele. E quando eles pisaram, o mar se abriu. Você sabe quando que Jesus entrou no Jordão?
Não. Você vai ter que estudar a Bíblia. No dia 10 do primeiro mês, Jesus entra no Jordão. Por que Jesus entra no Jordão? Para representar em você. O Jordão era batismo para pecador. Jesus nunca teve pecado, mas Jesus se batiza. E sabe de uma coisa? Quando Jesus se batiza, Ele estava morrendo por mim e por você na cruz. Esse é o sinal da cruz também. Sabe de uma coisa? No 10º dia, no primeiro mês, quando eles dizem Hosanas, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, é a entrada triunfal. Mas daqui 4 dias ele seria morto na cruz. O cordeiro só foi morto 4 dias depois ali no Egito. E Jesus também só foi morto 4 dias depois. É muita coincidência de você falar que a Bíblia é uma história de blá blá blá. Eu quero dizer, a Bíblia tudo se encaixa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Cristo, meu Deus. A Bíblia tem a ver com a minha redenção e a tua redenção. Aleluia. Irmãos, eu me divirto, irmãos. Aleluia. 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 É tudo sobre Ele. A Bíblia é toda sobre Ele. É tudo mostrando a figura dEle. Você tem que ler Êxodo e ver Ele, Gênesis e ver Ele, Levíticos e ver Ele. Você tem que ler toda a Bíblia e ver Ele, porque tudo é dEle, para Ele. São todas as coisas. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Entenda uma coisa: a saída do deserto para a entrada, a travessia do Jordão, o Jordão está dizendo assim, eu vou passar por uma outra morte aqui, mas essa é a morte da lei, porque a primeira morte foi a morte de Satanás, do diabo, da opressão, do pecado, mas o Jordão é agora a morte da lei. Eu não vivo mais debaixo da lei, eu debaixo da graça de Jesus. O Jordão é para você agora sepultar o merecimento, você sepultar aquilo que eu posso fazer para chegar a Deus, entender que Cristo chegou até você, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É você entender que não existe merecimento. Sabe como que você herda todas as coisas que está em Canaã para você? Se divorciando da lei, se divorciando do merecimento e recebendo por pura graça tudo que Cristo conquistou para você. Não é por você, é por Ele. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O Evangelho é entre um Deus Pai e um Deus Filho. E sabe de uma coisa? Você está escondido nele. Sabe de uma coisa? A arca havia madeira que representa a humanidade, mas havia um ouro que cobria. Você foi coberto de Cristo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor aqui. Sabe que quando eles passaram no meio do Jordão, Deus falou para eles assim, ó, aonde a arca parou no meio do Jordão. Quando o Jordão abre, a arca parou no meio do Jordão. O povo de Israel estava passando. Deus falou para eles, prepara 12 pedras. Essas 12 pedras são 12 pedras e mais 12 pedras. Se você ler, você vai entender. 12 pedras foram tiradas do Egito, foram tiradas do deserto.
12 pedras. Eles colocam no meio do Jordão 12 pedras onde a arca parou. O que é isso? Memorial. Quando todos passassem por ele, olhassem aquele montoeiro de pedra, era uma imagem para dizer o quê? Deus nos libertou de Faraó. Deus nos libertou da escravidão. Era um momento de celebração. Mas Deus diz também, ok, outras 12 pedras vocês vão pegar de dentro do Jordão e vão colocar depois do Jordão. Uma tem a ver com a passagem do Mar Vermelho, aonde Faraó, o diabo morre, o meu pecado morreu. Mas a outra, ele está falando, é depois do Jordão. Depois do Jordão, está falando agora, você não vive mais debaixo da lei, você vive na graça. Porque para você desfrutar de Canaã, você tem que ser liberto de todo o seu eu, de toda a sua justiça própria. Porque para você entrar no desfrute, você tem que entrar por pura graça e favor, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas tem que o mate, porque aqui tem casa que eu não plantei, tem vinha que eu não plantei, tem casa que eu não construí, vinha que eu não plantei. É graça, é favor, é bondade de Deus. You split the sea so I could walk right through it. Your peace and throne and perfect love. You rescue me so I can stand and see. I am a child of God. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou Só quem é filho de Deus levanta a mão, irmão. Adora Jesus. Aleluia. sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, coloca a mão no seu coração agora. Você vai agradecer a Deus agora por ser liberto do pecado, por ser liberto do diabo. O diabo não tem mais parte com você, o pecado não tem mais parte na sua vida. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, é que nos representa diante do Pai. Pai, nós não temos mais acusação, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos purificou, é Ele que nos redimiu. E nós glorificamos a Jesus nessa manhã pela obra consumada. Agradecemos, ó Pai querido, porque não somos escravos do medo, não somos escravos do diabo, não vivemos mais na velha natureza. Nós somos nova criatura em Cristo, porque nós estamos em Cristo. E não somente isso, Pai, nós temos uma herança que é Canaã, uma terra de desfrute. Pai, eu declaro, Pai querido, que a incredulidade não faça parte da nossa vida, porque a incredulidade não pode fazer nós acessarmos Canaã. Mas nós não somos daquele, Pai, que retrocedemos em dúvida, mas nós somos aqueles que avançamos e cremos nas promessas do Senhor. Pai, o Senhor é bom. Pai, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo do Teu amor, da Tua graça. A única lei, Pai, que nós vivemos é a lei do Espírito, que nos libertou da maldição da lei, do pecado e da morte. Hoje nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos pela arca que habita dentro de nós, a presença de Deus, a vida de Deus. E nós glorificamos, ó Pai, pela obra consumada, pela redenção,
pela salvação. Hoje nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai, nós somos favorecidos. Nós estamos na luz, porque Ele na luz está. Pai, eu declaro, Pai, verdades espirituais sendo gerada dentro de cada um dos meus irmãos, para nós vivermos essas realidades espirituais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drawn in perfect love. You rescue me, so I will stand and sing. I am a child of God. Você pode dizer isso? Abriu o mar pra eu passar por Aleluia. ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é filho de Deus. Todos aqueles que creram no nome do Senhor, a Bíblia diz, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Não nascido segundo a carne, mas nascido do Espírito. Aleluia, você é filho, você é amado, você foi justificado por Ele. Viva em paz, viva no descanso, viva na posse da herança que Deus tem para você, é maravilhoso. Irmãos,